Prevalência e fatores associados à icterícia relatada pela mãe em recém-nascidos em um município do sul do Brasil. Meu nome é Arthur Sela, sou acadêmico de medicina da Unisul Pedra Branca. Esse trabalho foi orientado pelo Dr. Jefferson Treibert e pela doutora Eliane Treibert. Bom, a introdução. A hiperbilirrubinemia, apresentada como uma icterícia, é uma condição benigna, frequente em crianças recém-nascidas e é uma das principais causas de hospitalização da primeira semana de vida. Observe-se essa icterícia em aproximadamente 60% dos recém-nascidos a termo e 85% dos recém-nascidos prematuros em sua primeira semana de vida. Define-se icterícia como a coloração amarelada de pele e mucosas, ocasionada pelo aumento da fração indireta ou lipossolúvel da bilirrubina, que geralmente, quando maior que 5 mg por decilitro. Em níveis muito elevados, essa bilirrubina indireta pode cruzar a barreira hematocefálica, produzindo um efeito tóxico sobre os neurônios, levando isso ao desenvolvimento de um quadro de encefalopatia bilirrubínica ou kernícteros. No viés epidemiológico, evidências sugerem que a icterícia neonatal grave resulta em grande mortalidade. Há cerca de 500 mil recém-nascidos vivos por ano em países de baixa e média renda, que desenvolve extremos de hiperbilirrubinemia, acima de 25 mg por decilitro, e leva cerca de 114 mil mortes neonatais e 75 mil casos de kernícteros. O conhecimento sobre a evolução clínica dessa condição e presença de fatores associados é essencial para a adequada atenção à saúde de neonatos, pois é de suma importância a caracterização epidemiológica para que, assim, medidas de atenção primária e secundária possam ser planejadas e executadas potencializando não só a diminuição da sua prevalência, mas também a melhora terapêutica e prognóstica. Bom, esse foi um estudo epidemiológico de delineamento transversal, com a utilização de dados secundários a uma corte denominada Corte Brasil Sul, que foi desenvolvida pelo programa de pós-graduação da Unisul, em parceria com a Secretaria Municipal da Palhoça. A população do estudo, esse estudo de corte, foi composta por crianças nascidas em 2009, que foram acompanhadas até 2015, quando tinham 6 anos de idade. Foram utilizados os seguintes parâmetros para o cálculo da amostra: população de 1.270 crianças de 6 anos de idade, prevalência antecipada de desfecho desconhecido P igual a 50%, nível de confiança de 95% e erro relativo de 2%, o que gerou uma amostra mínima de 831 crianças. Foram acrescidos 10% para compensar eventuais recusas, o que gerou uma amostra final de 914 crianças provenientes aleatoriamente de todas as 37 escolas públicas e 19 privadas do município. Esse estudo de corte coletou dados por intermédio de entrevistas contendo perguntas sobre o período pré-natal, perinatal e neonatal com mães de crianças nos seus domicílios. A equipe de pesquisadores dessa corte foi responsável pela coleta de dados, juntamente com o agente comunitário de saúde da Palhoça, e todos foram devidamente capacitados para essa coleta. Então, foi feito o uso da planilha no Excel, posteriormente exportados para o software SPSS, onde foram analisados por meio de regressão de posição com estimador robusto, hierarquizada com estratégia de stepwise forward. Foram estimadas as razões de prevalência em seus respectivos intervalos de confiança 95%. Foi realizado um modelo hierarquizado com 3 níveis. As variáveis sociodemográficas constituem o primeiro nível, as condições de gravidez o segundo nível e o relato de icterícia no terceiro nível, como eu mostro nessa imagem. Aqui o primeiro nível sociodemográfico, o segundo nível condições de gravidez e o terceiro nível condições do nascimento. Bom, resultados da discussão desse trabalho. Do total de 941 crianças incluídas nesse estudo, 17,9% apresentavam relato de icterícia do recém-nascido por parte da mãe. Crianças nascidas de mãe que tiveram gravidez tardia, ou seja, a idade maior de 35 anos, apresentaram prevalência de 6% maior do relato de icterícia, comparativamente com gravidez não tardia. Infecção urinária na gestação mostrou-se associada a uma prevalência de 7% maior. A ocorrência de doenças infecciosas na gravidez, como varicela, citomegalovírus, toxoplasmose, sarampo, rubéola, sífilis, tétano, HIV e pneumonia, também se mostrou associada a uma maior prevalência de 6%. No que se refere às condições de nascimento, nascidos pré-termo tiveram uma prevalência de 10% maior, e nascidos pós-termo, 12% maior, se comparado a nascidos a tempo. Crianças nascidas com peso até 2,5 kg, ao nascer, apresentaram uma prevalência de 9% maior comparada a quem tinha mais do que 2.500 gramas. O modelo final hierarquizado para a icterícia relatada pela
mãe em recém-nascidos está na tabela 4, que eu vou mostrar a seguinte. As variáveis com prevalência significativamente maior, independente do relato de icterícia do recém-nascido pela mãe, foram gravidez tardia, infecção urinária na gestação, crianças pré-termo e criança pós-termo. Essa é a tabela 4, né, o modelo final hierarquizado para a icterícia relatada pela mãe em recém-nascidos na palhoça. E a gente tem aqui os resultados de gravidez tardia, infecção urinária na gestação e a idade gestacional, pré e pós-termo, que foi o que a gente teve um resultado estatístico. Bom, a icterícia em recém-nascido é uma doença complexa e possui diversos fatores determinantes que interagem com o seu desenvolvimento, motivo pelo qual foi utilizado esse modelo hierarquizado, né, de variáveis pelo presente estudo. Após uma criteriosa seleção de análise variável, verificou que gravidez tardia, infecção urinária na gestação, criança pré e pós-termos mostraram-se associadas de forma independente a uma maior prevalência de relatos de icterícia. Dentre essas variáveis, a infecção urinária na gestação apresentou a maior magnitude de prevalência de relato pela mãe de icterícia neonatal. A infecção urinária na gestação é uma condição que mostrou uma prevalência de 13% maior de relato de icterícia comparado com mães que não tiveram esse problema de saúde. Crianças nascidas pré-termo, né, menor que 37 semanas, apresentavam um risco 10% maior de desenvolvimento de hiperbilirrubinemia comparados a crianças a termo, que corrobora com estudos que colocam o nascimento pré-termo como um fator de risco para o desenvolvimento da icterícia neonatal. Principalmente devido ao aumento da produção de bilirrubinemia, imaturidade na captação e conjugação da bilirrubina e aumento da circulação enterohepática da bilirrubina, devido a uma imaturidade intestinal, de acordo com esses autores. Dos 125 recém-nascidos presentes no registro voluntário dos Estados Unidos de kernícteros, 30, ou seja, 24%, eram nascidos pré-termo. Recém-nascido pré-termo possui uma hemácia com ciclo de vida menor e, portanto, tem taxas de produção de bilirrubina, relativamente aumentadas em comparação com recém-nascidos a termo saudável. Observou-se que crianças nascidas pós-termo, ou seja, maior que 42 semanas e meia, apresentaram uma prevalência de 12% maior do que nascidos a termo. O nascimento pós-termo, assim como o pré-termo, apresenta como fator de risco considerável para o desenvolvimento de icterícia neonatal, de acordo com esses dois autores aqui. Portanto, o guideline da Academia Americana de Pediatria relata que crianças nascidas com 40 semanas ou mais de gestação e que foram alimentadas com fórmula possuem um risco muito baixo de desenvolver essa hiperbilirrubinemia grave, ou kernícteros. Em relação à idade materna, mãe com gravidez tardia, quanto maior de 35 anos, apresentaram crianças com icterícia neonatal com prevalência de 6% maior. Em um estudo, a idade materna foi estatisticamente significativa estatística nos níveis séricos de bilirrubina. A idade maior ou igual a 30 anos apresentou um maior risco para o desenvolvimento dessa icterícia em recém-nascido, também nesse trabalho de 2015 de Norman. Então, como conclusão desse trabalho, verificou-se que as variáveis gravidez tardia, infecção urinária na gestação, crianças pré e pós-termo mostraram-se associadas de forma independente a uma maior prevalência de icterícia no recém-nascido relatada pela mãe. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigado pelo trabalho.